Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui nas Escrituras, nesse final da carta de Paulo a Tito, capítulo 3, carta breve, né? Versículo 1 e 2 diz assim, resumidamente, tá? Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Lembra-lhes que se sujeitem às autoridades. Mais uma exortação aqui com relação às autoridades, o seu papel no mundo e qual deve ser a postura do cristão em relação às autoridades. Sempre considerando a fonte. Vou citar novamente aqui, quando um orgulhoso Pilatos disse a Jesus, tem autoridade para te soltar, tem autoridade para te crucificar. Jesus simplesmente disse, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do alto não te fosse dada. Então, o crente se sujeita à autoridade, ele se sujeita ao governo de Deus. É isso que ele considera em primeiro lugar. Não é nem tanto a autoridade, o que ela faz de certo, o que ela faz de errado. Mas a fonte última da autoridade, que é Deus, que minimamente, em sua permissão, permite que essas autoridades, mesmo as autoridades ruins, muitas vezes, se levantem. E nós devemos sujeitar a elas, inclusive até as autoridades ruins, muitas vezes. Eu não mencionei aqui, mas quando Paulo exorta os escravos a serem submissos aos seus senhores, eles falam até que os senhores que não são bons senhores devem ser respeitados pelos senhores de escravos. Eu diria que as autoridades, de maneira geral, devem ser respeitadas considerando-se a sua fonte e considerando-se aquilo que deve ser o caráter cristão em relação ao mal no mundo, que pode se manifestar de diversas maneiras. E o crente, nesse sentido, ele não tem uma postura eminentemente revolucionária, contestatória de autoridades. Isso não vem do evangelho, isso vem do anarquismo, isso vem do marxismo, isso vem dos ismos do mundo, mas não do evangelho. O evangelho tende mais à submissão, tende mais à humildade, não tende tanto à anarquia, não tende tanto assim a uma postura eminentemente revolucionária numa esfera política. O evangelho ele é revolucionário, sim, mas é a revolução de um outro tipo, como já disse antes. A revolução do amor, a revolução da graça de Deus e da semente de mostarda fazendo o seu curso no mundo. Então, que se sujeita às autoridades, considerando principalmente a sua fonte. Agora, existe limite para a submissão à autoridade? Existe. Mas existe apenas pela vontade de Deus. Se a autoridade não faz a vontade de Deus, ou se a autoridade de alguma maneira impede o evangelho, aí a autoridade não pode ser obedecida. Se houver um contraste franco entre o evangelho e a autoridade. Mas, de maneira geral, o crente se sujeita à autoridade, sim. Quando a autoridade quer impedir o evangelho, quando a autoridade criminaliza o evangelho, como já estamos vendo um processo de criminalização de vários aspectos do evangelho no mundo hoje e no Brasil, nesse processo, sim, provavelmente teremos que desobedecer a autoridade e obedecer a Deus antes que aos homens. Mas demora muito para chegar nesse ponto, porque o espírito do evangelho não é contestatório, a não ser por essa questão do evangelho mesmo, aquele que fira frontalmente o evangelho. Então, o crente não deve ser resistente à autoridade. E aqui, obviamente, quando falo do evangelho conforme saiu dos lábios de Jesus e dos apóstolos. Não o evangelho revestido de camadas de ideologia. Não estou falando aqui de teologia de libertação, teologia de diversos tipos. Estou falando apenas do evangelho. Porque o evangelho também sofreu muita mistura. Sofre mistura de vários tipos. E aí, nesse caso, as pessoas acham que podem realmente, assim, ter uma postura diferente daquela que foi a de Jesus e dos apóstolos, por via de, muitas vezes, as camadas que se sobrepõem ao evangelho. Mas aí já não é mais o evangelho. Já é a distorção dele. O evangelho realmente não permite que sejamos rebeldes. Tá? Pelo contrário, não sejamos altercadores, né? Que não sejam altercadores, mas cordatos. Até mesmo assim, uma argumentação muito forte, porque o altercador é o quê? O altercador é o polêmico, a pessoa que tem gosto por polêmica. Adora uma discussão fervorosa. Polêmica é a pessoa que discute fervorosamente. Isso pode ser, muitas vezes, assim, uma volúpia pessoal. Não necessariamente a defesa da verdade, porque qualquer discussão é a discussão sobre a verdade, sobre a verdade em algum tema. Qualquer discussão é isso. A pessoa que está discutindo com outra, ela acha que ela tem uma verdade sobre um tema. Toda pessoa que discute dessa maneira. Mas
mas a polêmica já é o gosto em si pela discussão. Aí a verdade se torna secundária. É mais ganhar o argumento do que convencer a pessoa. Aí se torna uma volúpia pessoal, uma volúpia de contenda. Aí já não tem função nenhuma isso. Então, Paulo aqui, nessa carta a Tito, ele adverte para que não seja um altercador nesse sentido, não sejam pessoas assim, chegadas a uma discussão por si só, mas devem ser antes cordatos. Nós temos que entender isso, irmãos. O Evangelho, ele pressupõe uma determinada qualidade de espírito, uma determinada qualidade de caráter, que tende sempre à mansidão, que tende sempre a concordar, a não fazer questão, a renunciar, a deixar passar. O Evangelho, de maneira geral, ele é manso. E nós temos que aprender a mansidão geral do Evangelho e a sua aplicação em todas as coisas, porque não há tema, não há postura, não há assunto onde a mansidão não deva presidir como parte da nossa postura em relação às coisas. E falo principalmente das coisas que são assim, discutíveis e enervantes. Nós temos que ser de um determinado tipo de vida e de postura que tem de muita mansidão, que tem de muito a não levar em conta, que tem de muito a não relevados. Deixa passar muitas vezes. O espírito do evangelho é esse, o espírito cordato é o espírito que concorda. Tá bom, você pensa assim, amém, então, mas não, mas você está errado, porque o crente não pode se deixar levar por esse tipo de volúpia de discussão. Né? E Paulo fala também de ter que dar prova de cortesia para com todos os homens. Uma coisa muito importante, principalmente hoje em dia, que os termos são sempre assim superlativos, os termos são ofensivos, os termos são exagerados. Hoje em dia tudo é cultura de estupro, vitimismo, cultura disso, cultura daquilo, racismo institucionalizado, tudo é exagerado. As coisas que são realmente ruins são nomeadas em uma superlativização absurda. Então é até difícil, até eu converso com algumas pessoas e digo que quando a gente vai conversar com as pessoas hoje em dia, você tem que primeiro trazer as coisas aos seus termos mais naturais. E para isso você se esforça muito, para depois aí sim, naquele nível natural, discutir depois. Então a própria discussão em termos naturais se torna difícil hoje em dia. E, no entanto, nós temos que dar prova de cortesia, ou seja, temos que tratar as pessoas com toda a calma, com toda a mansidão, com todo o respeito. Porque a temperatura é sempre elevada. Como os termos são assim exagerados, hoje tudo é exagerado, tudo é vitimismo, tudo é cultura disso, cultura daquilo, espírito daquilo. Parece que tudo é colocado assim, em um volume muito elevado. Então, nós temos que entender isso, nós não nos podemos deixar levar por esse mesmo espírito e também aumentarmos o volume de nossas defesas do Evangelho. Não, o Evangelho é defendido e vivenciado num espírito próprio. E mesmo as discussões, as discussões do Evangelho, no caso, em defesa do Evangelho, no caso, elas devem ser mantidas no espírito próprio do Evangelho, que é de mansidão e de cortesia. Muitas vezes perdendo mesmo, deixando passar. Porque você quer convencer a pessoa, você não quer dobrar o argumento da pessoa. Você quer convencer a pessoa. Se não é esse o teu objetivo, então nem comece, porque a tendência agora é muito isso, é sermos altercadores, é exagerarmos, é humilharmos, atacarmos a pessoa ao invés de se manter no argumento. Então, muito cuidado com o espírito que existe hoje em dia em relação a discussões, principalmente em relação a ideologias e política, com relação a valores do evangelho, que se chocam com o marxismo, principalmente. Esses temas são muito discutidos hoje em dia, nós temos que manter o espírito do evangelho em tudo isso. Tomamos cuidado para não atravessarmos a linha que nos situa como pessoas mansas e cordatas, que é como devemos ser em todo o nosso modo de viver e de argumentar na defesa do evangelho. Temos que tomar cuidado com isso. Versículo 3 a 4, resumidamente. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de nosso Deus, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Pois nós também outrora éramos assim. Quantos e quais deveria ser o efeito do Evangelho em nós? O que deveria se regenerar em nós? O que deveria se regenerar em nós? Porque esse espírito de uma discussão muito severa, muitas vezes,
É claro, é o espírito do mundo, não é o espírito do evangelho, é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está contrastando o espírito de mansidão e de cortesia com aquilo que é próprio de uma discussão mais acirrada e muitas vezes agressivo. E aqui Paulo diz, também outrora éramos assim, levados a esse tipo de coisa, levados a essa discussão muitas vezes inúteis, nécios, né? Odiosos, odiando-nos. Por que nécios, odiosos, odiando-nos? Porque muitas vezes é uma forma de necessidade, uma maneira de ser nécio, de ser assim, não sábio, não priorizarmos a hierarquia de valores, porque o que é mais valoroso para nós? O que vale mais para nós? A ideologia, muitas vezes, o time de futebol, o gosto por filmes, quantas coisas nós discutimos e muitas vezes chegamos às raias da ofensa. É uma forma de ser nécio isso. Discutimos algum assunto, qualquer que seja ele de muita ou de pouca relevância, e condescendermos ou atropelarmos valores preciosos do Evangelho em relação ao nosso próximo, numa matéria de discussão, seja ela qual for. Isso é ser nécio. Não temos diante de nós a hierarquia de valores do Evangelho. Não entendemos que pelo Evangelho a pessoa é mais importante do que a discussão. A pessoa é mais importante do que o tema. E muitas vezes nós fazemos isso, às vezes até se brinca com isso. Perco o amigo, mas não perco a piada. Não, perca a piada, não perca o amigo. Perca a discussão, não perca o amigo. Senão é ser nécio isso. Né? Desobediência, odiosos, né? Como é que diz aqui? Odiosos e odiando-nos uns aos outros, porque muitas vezes a matéria-prima de muitas ideologias é o mal composto que se discute hoje em dia. Porque são camadas demasiadamente assim, camadas e mais camadas demasiadamente ideologizadas de coisas que, colocadas em seu nível normal, são realmente expressões de bem e de mal. São. Mas são envolvidos com muitas camadas ideológicas que o distorcem muitas vezes, que o colocam em um volume exagerado. E o que se vê hoje em dia, que causa muito ódio, causa muitas contendas entre as pessoas, são justamente coisas assim. As pessoas odeiam, são odiosos e se odeiam entre si por camadas e mais camadas de ideologização de coisas que são, sim, matéria de bem e de mal, mas revestido de tais camadas, acabam sendo uma coisa maligna transvestida de coisa boa. Porque aquilo que nos leva a odiar, a perder a amizade, não é uma coisa boa, não pode ser algo bom isso. Mesmo que se apresente como uma discussão, né? O tal do ódio do bem, como se fala hoje em dia. O ódio do bem, hoje em dia se fala muito isso, o ódio do bem. Não existe ódio do bem do Evangelho, existe o Evangelho. E existe o espírito do Evangelho, que é o espírito de humildade, de mansidão, de paciência, de longanimidade, isso é o Evangelho. E qualquer coisa que se fala, que se vincula ao Evangelho, deve ser desse mesmo espírito. Se há ódio, se há raiva, se há ressentimentos em coisas do Evangelho, então algo do Evangelho se perdeu no processo. O Evangelho mesmo não está entremeado em processos que levam a ressentimentos, que levam a mágoas, odiosos e odiando uns aos outros. Não podemos realmente assim. Nada do Evangelho deve levar a isso. Nós devemos lembrar, por exemplo, assim, a palavra do Senhor Jesus a Tiago e João. Tiago e João eram dois exemplos aqui do ódio do bem. Aqui. Eles estavam viajando, voltando para Jerusalém e tinham que passar pela Samaria. Só que os samaritanos perceberam que eles estavam indo para Jerusalém. E os samaritanos e os jerusalenses, os judeus, tinham lá uma raiva, um ressentimento ancestral, lá da época dos reis ainda. Tinha uma raiva entre eles. E os samaritanos, observando, vendo que eles iam para Jerusalém, recusaram-se a recebê-los ali. E Tiago e João, né, chegaram para Jesus e falaram: Senhor, quer que oremos e pedimos a Deus que venha fogo do céu para consumir? Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Tiago e João tinham base bíblica para isso? Tinha sim. Porque eles estavam se lembrando lá do profeta Elias, lá do Antigo Testamento, que um rei chamado Acasias mandou um capitão de 50 chamar Elias, depois de ter consultado tudo quanto é deuses, tudo quanto é mandinga. Aí, como última alternativa, e não necessariamente a mais importante, mandou chamar Elias, porque ele estava doente.
E o capitão chegou lá, encarnando ali toda a volúpia autoritária do rei, da sua rebeldia, e disse: homem de Deus, vem para cá que o rei quer falar com você. E ele fala: eu sou homem de Deus, então se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês, então. E veio aquele fogo, aquela labareda e consumiu. Aí o rei mandou outros 50, de novo a mesma coisa: homem de Deus, desce que o rei quer falar com você. Ah, sou homem de Deus? Se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma vocês. Veio outra labareda, já moscou todo mundo ali. Aí veio o terceiro grupo de 50. Aí esse terceiro chegou: olha, veio os outros dois lá, você orou, veio fogo do céu. Olha, se eu vale alguma coisa, se a minha vida vale alguma coisa, desce comigo, vai. Quebra meu galho aí. Tem misericórdia. Aí Deus falou para Elias: ó, desce com esse aí. Com esse aí você vai. Porque não estava encarnando a arrogância do rei em relação a isso. Esse episódio está lá no Antigo Testamento. É provavelmente baseado nesse episódio que Tiago e João falaram: ó, quer que pedimos que venha fogo do céu e queime eles todos. Então, digamos, e aí é um ponto importante, base bíblica, eles sim, base bíblica. E muita gente faz coisas, fazem e falam coisas contrárias ao espírito evangélico como suposta base bíblica desse tipo. Porque está lá. Então você pode ouvir coisas como assim: o crente tem autoridade para abençoar e tem autoridade para amaldiçoar também. Você pode amaldiçoar em nome do Senhor. Então, maluquices como essa apareceram no meio evangélico por essas supostas bases bíblicas, que é do tipo dessa de Tiago e João. O que Jesus falou para ele? Não, é verdade, você tem base, vamos lá, manda fogo para ele. Não. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. É a primeira palavra que Jesus disse. O espírito do evangelho nada tem a ver com isso. Agora vai a pergunta que não quer calar. Então, Elias não era do espírito do evangelho? Não, Elias é um outro contexto, uma outra aliança e uma outra situação. O que Tiago e João estão fazendo aqui é simplesmente tomando posse, como algumas pessoas fazem, de uma passagem e se aplica desse jeito para mim também, que é uma bobagem. Você tem que entender a época, o contexto e tudo mais, não você sair aplicando simplesmente. Tiago e João fizeram isso. E Jesus deu uma bronca neles. Por quê? Porque eles não entendiam o que era e o que não era do evangelho. Se lá do Antigo Testamento era lícito que Elias fosse um instrumento do juízo divino daquela maneira, isso não se vê tanto no evangelho. Se vê assim, mas é bem mais raro. E obviamente que Tiago e João não estavam de maneira nenhuma alinhados de tal maneira com o Senhor que fossem instrumento de seu juízo nesse caso. Estavam simplesmente com raiva. E baseado em ideologia pessoal, nós temos esse direito, devíamos passar aqui, eles querem rejeitar, então vamos queimar eles. Era mais ou menos esse o raciocínio de Tiago e João, e nada tinha a ver com o evangelho, obviamente. Então, esse odioso e odiando dos outros são muitas vezes coisas que, por assim dizer, coisas corretas em uma superfície, mas que de tantas camadas de predisposição, de tantas camadas de ideologização, de tantas camadas de pressupostos, acabam sendo uma coisa completamente diferente do evangelho. Isso aí tem que tomar cuidado. Não revestir as coisas de ideologia e assim produzimos uma outra postura que nada tem a ver com o evangelho. Então, quando Paulo fala assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. A gente tem que entender isso. Qual é a qualidade do nosso novo nascimento? Quais os efeitos que o novo nascimento deve produzir em nosso caráter? E qual é a continuidade desse trabalho do Espírito de Deus? Porque o lavar regenerador do Espírito, que é justamente nos libertar de todo tipo de pressuposto que nada tem a ver com o evangelho. Até para nos prevenir dos enganos do evangelho. Porque muita coisa que hoje em dia é falado, que leva ao ódio, que leva ao ressentimento, que leva à defesa de doutrinas destruidoras, ateístas muitas vezes, são coisas que são pressupostos do evangelho na cabeça das pessoas. Acham que o evangelho, mas não é. Então, o que é para ser regenerado tem que ser regenerado a partir principalmente das nossas funções principais, do nosso mau gênio e do nosso caráter não renovado, para que não caiamos no erro de misturar o evangelho com ideologias e achar que com isso estamos aprimorando o evangelho. Ao invés disso, estamos distorcendo cada vez mais, tornando-o semelhante ao mundo. Então, que o nosso coração seja regenerado, porque o mal no mundo se esconde muitas vezes na nossa ética, na nossa doutrina, nas nossas maneiras e manias que são, por assim dizer, do evangelho, sem o serem. Então, a sede maior do mal, que é o coração, esse deve estar sob vigília constante, para que não sejamos enganados dessa maneira. E nos tornamos odiosos e odiamos uns aos outros,
baseado no Evangelho. É claro que estaremos errados se fizermos isso. Com certeza estaremos muito equivocados se a pretexto do Evangelho produzimos ódios e ressentimentos. Vamos entender o limite das coisas quanto a isso, aquilo que é contenda e aquilo que é de fato defesa do Evangelho. Há uma grande diferença aí. E temos que entendê-las. Aqui os versículos, no capítulo 3, vou ler alguns versículos, porque são vários versículos em diversas partes desse capítulo 3, não necessariamente agrupados em um só lugar, mas que tornam uma só exortação. Então, por exemplo, os versículos 1, o versículo 8 e o versículo 14, esses versículos, versículo 1, versículo 8 e versículo 14, esses versículos dizem assim, resumidamente: estejam preparados para toda boa obra, sejam solícitos na parte das boas obras, apenas distinguir-se nas boas obras. Então, as boas obras são faladas em 3 versículos dessa carta. A importância das boas obras. E aqui, obviamente, estar pronto para as boas obras é ter um caráter renovado ao ponto de que essas boas obras sejam o efeito do Evangelho. O que não é a mesma coisa que ser caridoso, no sentido assim, espírita, no sentido católico romano, ser caridoso por ser caridoso. Não. Sermos maduros no Evangelho e preparados para toda boa obra. Ou seja, temos um coração que produza boas obras, para que o Evangelho seja evidenciado por um coração regenerado e bondoso da nossa parte. Isso produzirá boas obras do Evangelho. Não boas obras no sentido espírita, assim, que acha que com boas obras vamos salvar. Não isso. Porque nós não somos salvos pelas obras. Temos que entender isso. Boas obras não salvam, mas boas obras são expressões do caráter cristão. Então, temos que estar preparados para as boas obras, sim, mesmo entendendo que elas não sejam motivo da nossa salvação, o meio pelo qual nós se salvamos, né? Tiago, nesse caso, se alinha perfeitamente com Paulo. Tiago. Porque lá na carta de Tiago há muitas exortações sobre isso. Se alguém tiver fé e não tiver obras, mostra-me a tua fé sem obras e pelas minhas obras vou mostrar a tua fé. Esse é o desafio de Tiago. Nós não chegamos lá ainda, mas lá na carta de Tiago nós vamos ver isso. É a mesma mensagem de Tiago, na verdade. Tiago vai falar muito sobre isso, mais do que Paulo até. Mas Paulo está focando em uma outra coisa. Tiago está trazendo um aspecto, Paulo está trazendo outro. Tiago é mais assim, mais prático, até mais superficial do que Paulo em relação a questões doutrinárias mais definidoras. Mas ele fala também da importância das obras. Quando Jesus fala da bondade, do amor ao próximo e tudo mais, alguém pergunta, aí quem é o meu próximo? Alguém, para provocar Jesus, faz essa pergunta, quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do samaritano, né? A parábola do samaritano, que havia aquele judeu que caiu na mão dos salteadores, aí passou um levita, olhou ele caído lá e foi direto, uma pessoa caída no chão, que tinha sido atacada por bandidos, passa um levita, olha e vai embora direto, passa um sacerdote, olha e vai embora direto, aí vem um samaritano e ajuda, e aquele ali é um judeu. Aquele que está no chão ferido é um judeu. Então Jesus conta uma parábola que contrasta os valores da época, não apenas na questão daquilo que deve ser o amor ao próximo, mas principalmente na questão do amor ao próximo exercido para além de fronteiras de preconceito, porque ali é um samaritano ajudando um judeu. Expressando o quê? Justamente a necessidade de uma bondade do coração, uma bondade mais profunda, que é diferente daquela coisa mais institucionalizada, mais ideologizada que nós vemos por aí. Que nós vemos no mundo aqui, todas as formas de bondade que se apresentam no mundo, se apresentam de uma maneira ideologizada. Pessoas que, como já falei antes, pessoas que amam a humanidade, mas detestam o vizinho, matam pela humanidade, traem pela humanidade, são genocidas pela humanidade. Então, essa forma de bondade aparece nas ideologias do mundo, de revolucionários, de pessoas que, para mudar a sociedade para melhor, provocaram a morte de milhões de pessoas. Então, essa bondade, entre aspas, aparece no mundo. Mas a bondade de Jesus falando é a bondade de um coração regenerado, e é a bondade assim pontual e pessoal. Não é uma bondade de um sistema. Por que eu falo isso? Eu me lembro uma vez que numa reunião de liderança, uma irmã disse que havia assim na igreja, era uma igreja envolvida com ação social, essa coisa toda, então havia lá uma instituição de albergue noturno, instituição de pessoas deficientes, cuidado de pessoas deficientes, tudo assim, pessoas da igreja envolvidas nessa obra. E a irmã falou ali sobre essa questão da ajuda das pessoas, ela percebeu assim, uma pouca disposição das pessoas de ajudar,
E ela falou uma coisa muito interessante, ela disse assim, as pessoas gostam de ajudar os pobres, mas não gostam de se envolver com os pobres. Um tempo depois eu mencionei que ela falou isso, ela mesmo não lembrava. Eu falei, mas essa irmã falou uma coisa muito profunda e não se deu conta. Porque quando ela disse que as pessoas gostam de ajudar os pobres, mas não gostam de se envolver com os pobres, ela, sem entender, ela fez um corte entre aquilo que é a bondade do coração e aquilo que é uma ação externa de bondade, que muitas vezes satisfaz um ego religioso na sua afeição religiosa, que é justamente a sua afeição mais enganosa, porque há muitas pessoas se perdendo na igreja, como já disse antes, fugindo da vontade de Deus na igreja, relativizando a vontade de Deus, a vontade específica de Deus pela vontade geral de Deus e ficando na igreja. Muita gente fazendo isso, fugindo da vontade de Deus na igreja e nas culturas gerais de ser crente, enquanto que o coração não é regenerado para toda forma de bondade segundo o Evangelho. E aí essas pessoas que ajudam instituições, dão grandes somas para instituições, mas não tem realmente um coração que ama de fato. Aí as pessoas ajudam os pobres, mas não querem se envolver com os pobres. Eu diria que as grandes fundações que existem no mundo são pessoas assim. São pessoas que ajudam bastante, assim, com grandes somas de dinheiro, mas não tem realmente aquela bondade do coração. No campo das ofertas, é a mesma coisa daquela viúva pobre que deu só 2 moedinhas, e aquilo Jesus valorizou mais do que as grandes somas dadas por pessoas que tinham com grandes quantidades de dinheiro. Jesus disse, essa mulher com 2 moedas deu mais do que o resto. Por quê? Porque deu do coração. E para o Senhor o que importa é aquilo que vem de dentro realmente. Então, a bondade aqui da parábola do samaritano é a bondade do coração regenerado. Então, a caridade, caridade, na verdade, é uma tradução do amor. Amor e caridade são a mesma palavra, mas a caridade virou boas obras. Entendemos assim a palavra caridade. Mas a caridade verdadeira, entendendo como boas obras, é a caridade que vem de um coração regenerado. Você deve realmente procurar essa bondade de coração. Aqui, esteja um pronto para toda boa obra, seja um solícito na parte de boa obra, aprenda a distinguir-se nas boas obras. Tudo isso são exortações para que a fé no Senhor Jesus crie em nós um coração bondoso e que faça realmente o bem, que ajude realmente, que esteja disposto a repartir e tudo mais. A bondade, de maneira geral, deve ser praticada como parte do Evangelho. Daí, no caso, as boas obras entram como fruto do Evangelho. Tá? Quando o Senhor Jesus, no final do Apocalipse sinótico, quando Jesus falou do tempo do fim, da sua segunda vinda, ele disse que quando viesse, ele sentaria-se no trono da sua glória, recolheria as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda. Chegaria para os da direita e diriam, vinde a mim, benditos, porque tive fome, me desse comer, tive sede, me desse beber. Depois, as pessoas perguntam, quando foi que tive com fome, com sede e tal? Quando vocês fizeram o menor desses meus pequenos, a mim o fizesse. E a mesma coisa para quem está do lado esquerdo, afastado de mim maldito, porque tive fome, não me desse comer, tive sede, não me desse beber, tive preso, não me visitasse. Quando foi que nós fizemos isso? Quando não fizeram para os menores dos meus discípulos, a mim não fizesse. Aí podemos entender que o juízo de Deus vai ser tanto em relação ao trato com aqueles que portam o evangelho, porque o evangelho é maltratado no mundo, quanto com relação à bondade como símbolo daquilo que vem de dentro e que expressa o evangelho de fato. Daí o Senhor Jesus pegar a bondade como um símbolo daquilo que vai julgar a humanidade, porque quando nós lemos lá em Apocalipse, nós lemos que são abertos 2 livros, o livro da vida e o livro das obras. As pessoas eram julgadas segundo as obras escritas no livro, ou seja, segundo aquilo que a partir do Evangelho era o estilo de vida deles em práticas de bondade. Pessoas que fazem o bem segundo o Evangelho. É parte do juízo também. Aparece aqui no capítulo 25 de Mateus e aparece em Apocalipse. Há uma passagem também em 1 Coríntios que Paulo fala que cada um de nós será julgado segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o tempo é agora de praticar boas obras, o tempo é agora de permitirmos que o Evangelho forme uma bondade madura em nossos corações, de maneira a praticarmos boas obras para a glória de Deus e não para nós mesmos, porque a ostentação é condenada também. Praticar boas obras para ser visto, praticar boas obras para reencarnar melhor da próxima vez, isso é bobagem. As boas obras na palavra de Deus são coisas que devem ser praticadas por amor ao Senhor e por consequência do Evangelho, principalmente, com seus frutos. Terminando aqui, versículo 9 e 10, resumidamente. Evita discussões insensatas, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de demonstrá-lo primeira e segunda vez. Evita discussões, discutir por discutir. É como nós estávamos falando agora há pouco. O que nós queremos fazer? Queremos incutir o Evangelho às pessoas,
Queremos convencê-las de alguma coisa errada ou queremos vencer a discussão pura e simplesmente? A discussão insensata é a discussão que já se perde quando a vontade já não pode mais ser trazida à verdade. Quando a verdade, quando a vontade da pessoa se recusa a ser conduzida à verdade das coisas, não adianta continuar discutindo. Porque você não convence a vontade da pessoa, você convence os argumentos da pessoa. Agora, se a vontade da pessoa está firmemente deliberada no erro, toda discussão se torna vazia. Eu já vi pessoas que eu discuto uma coisa aqui, falo todos os argumentos, beleza, né? A pessoa não tem argumento, mas não se convence. Da próxima vez que eu encontro a pessoa vem dizendo aquelas mesmas coisas, como se não tivesse discutido isso antes. Então, as pessoas não querem se convencer muitas vezes. Então, não adianta ficar discutindo nesse caso. Apenas um exercício vão, discussões fúteis, por quê? Porque não vão se convencer segundo o Evangelho. Aí, no caso, eu diria assim que eu acho, pessoalmente, acho uma perda de tempo, debates assim, sobre o Evangelho, muitos debates assim, sobre o Evangelho, não tanto assim, debates sobre temas do Evangelho, assim, sobre o ponto de vista, mas debates assim, com ateu, com agnóstico, tudo quanto é coisa, esses debates muitas vezes televisivos, porque as pessoas não vão ser convencidas em um pouco tempo. E a pessoa que está discutindo diante de uma câmara, obviamente que ela não vai querer se dobrar ali. Então, o máximo que você pode fazer é convencer uma pessoa de cada vez, e isso com muita mansidão e com muita graça e várias vezes. Então, se o seu objetivo é convencer a pessoa do Evangelho numa discussão, observe bem se está sendo produtivo ou não. E se você também não está sendo levado por uma certa volúpia, de discussão. Eu me lembro que quando eu era muito jovem, discutia muito, era muito polêmico, gostava de discutir. Onde tivesse 2 ou 3 discutindo qualquer coisa, ali estava eu no meio deles. Onde houvesse 2 ou 3 discutindo qualquer coisa, ali estava eu no meio deles. Era assim que eu me comportava. Mas fui deixando disso, vim para Foz do Iguaçu e o Senhor me disse para ficar quieto, fechar a boca e parar de discutir. Me submeter e parar de discutir. Obedeci a isso. Depois de um tempo, assim, tive uma discussão com um jovem pastor sobre questão de novo nascimento, aquela ideia que o novo nascimento já garante, quem nasceu de novo já não se perde, que eu realmente não acredito. E ele dizendo o contrário, discutimos. Depois me veio aquele efeito que me causava, assim, quando eu era jovem, de um certo desgaste interno, depois de discutir muito, né? Depois de discutir um tempo, tive que até parar o vídeo aqui para dar uma engasgada aqui, de tanto que me lembrei disso. Mas eu me lembro que havia assim, um certo desgaste mental depois, ficava repassando aquela discussão na mente, lembrando a discussão, lembrando do que eu falei, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, eu me via assim, repassando mentalmente a discussão, assim, muitas vezes, e um certo cansaço, assim, de mente, de alma. Falei, meu Deus, fazia tempo que eu não sentia isso. Por quê? Porque fazia tempo que eu não discutia mais. Falei, meu Deus, é bem assim mesmo. É um desgaste, assim, não se convence realmente, a menos que nós sejamos capazes da mansidão do Evangelho mesmo, de discutirmos sem perder realmente aquela mansidão. Aí sim, aí pode ser que a gente convença, ou minimamente não vamos nos desgastar com essas discussões. Porque muitas vezes faz mal para a nossa alma mesmo isso. Então, por isso que aqui fala, né, discussões fúteis, depois fala, se evita o homem faccioso. Por quê? Porque a pessoa que está muito assim, muito imbuída de uma ideia assim, de uma ideia muito radical, muitas vezes, uma ideia polêmica demais, é um tipo de volúpia isso, se apega, olha, muitas vezes a ideias estranhas, sabe? A pessoa pega daqui, pega dali, arruma daqui, distorce daqui. Então, dependendo do modo como a pessoa está aprofundada, assim, em um espírito faccioso, ou então influência de pessoas facciosas, porque às vezes as pessoas, não é nenhuma pessoa que está assim, saindo do evangelho, coisa parecida, mas são pessoas da igreja que são muito influenciadas por pessoas facciosas. Aí as pessoas discutem fortemente temas polêmicos. Aqui fala para evitar. Obviamente que aqui também Paulo fala de um limite assim, de convencimento em que você sabe que você, de certa forma, a pessoa não vai se convencer mesmo. Então tem que haver tato para não haver um desgaste inútil, que não vai realmente resultar no convencimento da pessoa. Hoje em dia temos, no nosso país aqui, no nosso Brasil varonil, a questão política. Antigamente trocava-se de ministro toda semana, mais de 80 ministros trocados no governo da Dilma, e não dava a menor repercussão. Hoje em dia, cada vez é uma crise, que os militares saíram, vai haver uma revolução e fazem um monte de barulho.
O momento político é esse. E as pessoas, curiosamente, estão discutindo isso. Os brasileiros, de maneira geral, não discutiam política, mas todo mundo discute política hoje em dia. E eu falo mais em relação a isso. É claro que Paulo aqui está falando das questões mais doutrinárias, questões envolvendo a fé, mas eu aplicaria isso à discussão de maneira geral, para termos realmente isso. Nós entendemos o evangelho em seu próprio terreno. Então, se tenhamos discutido qualquer assunto, tenhamos a mansidão, tenhamos o espírito cordato próprio do evangelho, porque se há pessoas assim que estão, que nós achamos que estão assim em ideologias enganadas, em ideologias esquerdistas, ideologias muitas vezes que são contrárias ao evangelho, que postas em prática vão avançar o mal no mundo, se nós não podemos convencer as pessoas com argumentos, então temos que orar e esperar apenas, e que o Senhor nos capacite para discutir de uma maneira conforme o evangelho, porque a única coisa que convence as pessoas do evangelho é aquilo que é próprio do evangelho, em seu espírito interior, naquilo que nós temos de maduro. Então, se nós não somos maduros para discutirmos segundo o evangelho, evitemos então a discussão. Mesmo a discussão que nos desgasta, devemos evitar, quanto mais aquela que vai trazer cisões e amarguras no meio da nossa família. Então, evitemos tudo isso. Se há amargura, se há contenda no meio da família por causa de questões políticas, isso tem acontecido nos nossos dias, vamos regenerar isso, vamos nos desculpar, vamos voltar às boas e realmente perder a discussão se for o caso. Não discutir, perder a discussão, mas não perdemos nossos laços familiares, não deixarmos que isso venha atrapalhar o evangelho nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares como testemunho, porque nós devemos a eles o nosso testemunho, nós devemos a eles toda a mansidão e toda a cortesia, segundo as palavras que lemos agora na carta de Paulo a Tito. Amém? Então, apliquemos o princípio do evangelho em relação a essas coisas que estão acontecendo hoje em dia, nesse momento atual de tanta discussão, de tantos exageros, porque apenas o evangelho, no seu verdadeiro espírito, é capaz realmente de trazer as pessoas à sensatez e livrá-las muitas vezes assim de uma doutrina errada e de um caminho que realmente não vai dar certo, nem para o país e nem para elas mesmas com suas almas eternas. Então, recobremos a sobriedade, não nos deixemos levar, então, por contendas inúteis, mas apliquemos o espírito do evangelho em todas as coisas. Amém? Deus abençoe, irmão.